Salmos 1, versículo 1 diz: bem-aventurados ou felizes aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém, ou seja, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esses são os bem-aventurados, esses são os bem-sucedidos, os felizes. Agora, o oposto também é verdade. Se bem-aventurados são os que não fazem estas coisas, então desaventurados, infelizes, são aqueles que praticam tais coisas. Então, no avesso do Salmo, ao contrário, alguém vem andando muito bem pelo caminho. Ele tem um destino, que ele está no caminho. Se você está no caminho, você sabe para onde você está indo. Mas no caminho, essa pessoa encontrou um ímpio, alguém que pratica a impiedade, um tolo, alguém que não tem bons conselhos. E essa pessoa começa a escutar o conselho do ímpio. E de tanto escutar o conselho do ímpio, olha que processo. Ele escuta o conselho do ímpio e então ele se detém, ou seja, ele para no caminho dos pecadores. Ele vinha andando, quando ele começou a escutar o conselho dos ímpios, ele parou. Muitas pessoas estão paradas na vida por causa dos conselhos que estão parando para dar atenção. As pessoas erradas falando no seu ouvido. Lembre-se que por um conselho, Eva e o Adão perderam o jardim. Por um conselho que o Jonadab deu para Aminon, filho de Davi, isso trouxe uma tragédia para a família de Davi. Agora note que ele diz assim: o conselho, singular, dos ímpios, plural, porque é o mesmo conselho na boca da serpente, é o mesmo conselho na boca do Jonadab, é o mesmo conselho na boca do diabo no deserto para tentar Jesus. E qual é o conselho? O conselho dos ímpios sempre será: Deus disse, mas não é desse jeito não. Não é tão sério como Deus falou. E aí o que acontece? De tanto você ouvir o conselho dos ímpios, aquilo que era inadmissível vai se tornando normal, aceitável, até que vire prática diária. E então você para no caminho dos pecadores. Caminho na Bíblia é estilo de vida. Vede prudentemente como andai, disse o apóstolo Paulo, não como nécios, mas como sábios. Para Abraão, Deus disse: anda na minha presença para ser perfeito. Ou seja, caminho na Bíblia é estilo de vida. De modo que a pessoa que vinha andando, ela tinha um propósito, ela sabia para onde ela queria ir, ela tinha uma missão. Começou a ouvir o conselho dos ímpios. De repente ela para no caminho dos pecadores, porque é um processo. Nunca acontece as coisas da noite para o dia. Sempre há um processo lento, sutil, que a gente às vezes não percebe. A gente diz: eu nunca vou viver isso, mas aquilo acontece tão devagar que você não consegue perceber. E aí, meu querido, é ladeira abaixo, porque o texto diz que ele se assenta. Ele não só parou no caminho dos pecadores, ele se assenta na roda de quem? Dos escarnecedores. Pessoas que vivem escarnecendo da fé, escarnecendo da integridade alheia, escarnecendo da honestidade alheia, pessoas que vivem de escárnio. E sentar-se significa se acomodar. Sentar-se significa dizer: esse aqui é o meu ambiente. Então, a pessoa que vinha andando com um propósito, com uma missão, com um destino, começou a ouvir, ainda na caminhada, o conselho dos ímpios. E aí, porque ouviu o conselho dos ímpios, ele parou. Muita gente parada por causa daquilo que está escutando. E aí, porque ele parou no meio dos pecadores, aí é o processo. Ele se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui é o que retrata o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, que eu vou ler para vocês. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, as pessoas desistirão da fé
esfriarão na fé, vão parar a caminhada, vão se assentar no meio dos escarnecedores. Ora, por que isso aconteceu? Versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizadas a sua própria consciência. Uma consciência cauterizada é uma consciência que muitas vezes foi avisada, alertada, tentando despertá-la, mas ela foi resistindo, ao ponto de queimar a sensibilidade, cauterizar, bloquear, e essa pessoa entrou num estágio muito perigoso de vida, onde ela não consegue mais ouvir a voz de Deus. Se você está no caminho e está ouvindo alguém dizendo, isso não tem nada a ver, mas outros pecaram, outros erraram, mas você merece ser feliz, mas um pecadinho desse, tem gente que comete coisas muito piores. A palavra de Deus para você hoje é, se você quer continuar o seu caminho e chegar no seu destino, comece a selecionar as pessoas que você está dando ouvido. Deus te abençoe.